Fala, meus queridos! Professor Herberto na área para o nosso papinho maroto de gel. No dia de hoje, viemos aqui para massacrar. Vim aqui para vocês para a gente poder, tapa de qualidade, monstra, qualidade monstra, tá? Ambidestro para a gente poder soltar a musculatura. Trouxe para vocês aqui, peguei algumas questõezinhas que caíram na prova da ESA para a gente poder dialogar, beleza? Peguei questões de outras bancas que cobram algo semelhante à prova da ESA para a gente massacrar um top 3 dos dos temas que caem na prova da ESA, beleza? Para iniciar com chave de ouro, vem em mim que eu vou em vocês, se liga só. Trouxe para vocês uma questãozinha da SpaceX, aí de 2007, tá? Ele trouxe lá o seguinte, se liga só. Um grande empresário chinês do ramo de produtos de 1,99. Cara, na minha época, se liga só, isso aí me dá uma lembrança maravilhosa. Na minha época, o 1,99 funcionava, tá? Às vezes você que é novinho aí, tá ligado? E fala assim, pô, 1,99, mentira. Cara, antigamente o 1,99 funcionava, era produto até 1,99 mesmo, real, tá? Xu Yang, pô, parceiro meu, tá? Chinesinho parceiro meu. Decidiu exportar guarda-chuvas para o Brasil, tá? A gente pula a questão, vamos lá pro comando. Eu quis falar só para apresentar meu amigo, tá? Xiu Yang, parceirão lá da China. Xiu! Beijão no seu coração, tamo junto, tá? Considerando exclusivamente o regime de chuvas típico de cada cidade brasileira abaixo, é correto afirmar que a cidade brasileira mais promissora para o empresário investir durante o inverno é o que ele quer exportar? Olha para cá, guarda-chuva. Cadê? Vamos vir para cá. Ele vai exportar guarda-chuva. Filhinho e filhinha, eu uso guarda-chuva para quê? Ah, Beto, você usa o guarda-chuva por causa do frio. Ah, Beto, você usa o guarda-chuva por causa do sol. Não, até tem algumas pessoas que usam, né? Mas a gente deixa pro guarda-sol. Guarda-chuva você usa por causa das chuvas. Então, eu estou falando local que chove muito. E qual é o período que ele quer? Mais promissora para o empresário investir durante o inverno. Alô, da equipe produção, produção. Eu aqui, vem comigo. Qual é a única parte do território brasileiro que chove durante o inverno? Essa mesmo. Muito bom, Bianca. Excelente, mandou brasa. Vem comigo. Filipão, se liga só. O único local do território brasileiro que chove durante o período de inverno é o litoral, aqui, ó. Litoral nordestino. Litoral nordestino. Clima tropical litorâneo no Nordeste. Então vem pra cá. Se liga só. Olha pra cá. A cidade mais promissora vai ser o quê? Primeiro vamos analisar, é no Nordeste ou não é no Nordeste, tá? Juazeiro! Alô, galera do Juazeiro! Beijando o coração. Ceará, Nordeste. Goiânia, Centro-Oeste, Goiás, clima aqui é o quê? Tropical. Salvador, Cuiabá, Mato Grosso. Tropical. E Bagé, Rio Grande do Sul. Que aqui a gente explica todas as questões, subtropical. Sobrou pra gente Juazeiro e Salvador. Só que se liga só, Juazeiro, vamos fazer uma região Nordeste aqui? Se liga só, fazer uma região Nordeste aqui, vou apagar esse desenho meu aqui, olha pra cá. Fazer região Nordeste aqui, ó. Imagina que esse aqui é o contorno da região Nordeste. Ficou bom, hein? Pô, gostei. Juazeiro se localiza mais ou menos aqui, ó. Ou seja, no sertão nordestino, ou seja, semi-árido. Lá no clima, vou dar um espaço para a galera ver aqui, ó. Lá no clima semi-árido. E Salvador, já pega aqui, ó, nossa querida e amada Bahia. Aqui sim, tropical, litorâneo.
Beleza? Então a gente já sabe que o nosso gabarito é letra C de câmbio, porque Salvador vai ter um alto índice pluviométrico também no inverno, por causa daquele que você tem aqui ó, a massa de ar aqui, encontrando com uma outra massa de ar, e aí você tem chuvas frontais, beleza? Vamos para a próxima. Questãozinha top, cara, essa questãozinha. Queridos, questãozinha da SpaceX aí de 2017, análise de gráfico, tá? Aqui eu trouxe propositalmente para vocês, para a gente poder dialogar, para a gente poder debater, para a gente poder conversar aí. Se liga só, irmãozinho, se liga só, irmãzinha. Vamos lá. É, a figura abaixo é uma representação dos principais climas que atuam no Brasil. Observe os climogramas a seguir. Vamos analisá-los um por um, tá? Considerando as características climáticas evidentes em cada climograma, podemos afirmar que no número 1, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, tá? Período de verão e período de inverno. Então a gente vai analisar sempre as temperaturas, tá? Lembrando que temperatura é a linha. Então olha para cá. Vocês concordam comigo que as temperaturas mais elevadas são justamente no período de verão? Olha aqui, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, beleza? Novembro, tá? Então, período de verão, beleza? Agora vamos analisar essa questãozinha número 2 aqui também, tá? A gente tem aqui, ó, se liga só, verão sempre faz mais calor, isso é em qualquer lugar do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo. Olha esse daqui, que engraçado, que interessante, tá? A gente tem aqui, ó, o período de verão, olha aqui, ó, que são as temperaturas mais altas, ó, olha em quais meses, ó. Março, maio, junho e julho. Rebeto, então quer dizer que é inverno? Não, porque é o seguinte, olha para cá, eu vou fazer um planeta Terra aqui e vou dividi-lo ao meio, tá? Quando o hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. E deixa eu sair daqui pra galera pegar, pega o bizu, pega o bizu, pega o bizu, vou passar pra cá, ó. Vou mudar aqui, vou mudar pra galera aqui. Vamos mudar aqui porque a galera merece. A rapaziada aí é ponta firme, as meninas também. Se liga só, meninas, vou fazer aqui perto pra gente dialogar, ó. Se liga só. Sul, norte. Quando no sul é verão, no norte vai ser inverno. Quando no norte for primavera, no sul vai ser outono. É sempre o oposto, tá? Então, por exemplo, o verão aqui no hemisfério sul é janeiro, dezembro, fevereiro, tá? Lá vai estar no período de inverno. Então, hoje que a gente está aí iniciando agosto, né? Período de inverno aí. Lá no hemisfério sul, a gente está no hemisfério norte, perdão, a gente está no verão. Tá um calor infernal. Tanto é, galera, me ajuda aí, pô. Pessoal que gosta de futebol, as meninas que gostam de futebol também. Nós tivemos aqui o Super Mundial, né? No Brasil tava inverno, pô, frio danado, que região serrana, frio, pô, Deus me perdoe, temperaturas aí chegando perto dos 4, 5, 6 graus, né? Frio danado, 2 graus, Friburgo chegou a atingir. É, Lá nos Estados Unidos, que é hemisfério norte, estava um calor insuportável, galera tomando, se hidratando, Gatorade, pô, enfim, um calor danado. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é isso daqui. Então, esse primeiro climograma aqui, ó, que vai chover, que vai fazer calor, perdão, no período de dezembro, janeiro, está localizado no hemisfério sul. Esse aqui, que vai fazer calor, né, no período de maio, junho e julho, está localizado no hemisfério norte, que é sempre o oposto, tá? Então vamos analisar as informações. Primeiro, o climograma 1 refere-se a uma cidade localizada no hemisfério sul. Cara, eu concordo e muito. Cara, eu concordo muito. Eu quero esse cara comigo. Eu quero o autor dessa questão. Não me interessa quem seja. Eu quero o autor dessa questão aí. Eu tô com esse cara aí, tá? Então eu tô certo. 2. A amplitude térmica registrada no climograma 2 é maior que a registrada no climograma 1. Gente, eu vou apagar tudo isso daqui para a gente poder analisar. Vocês já tinham visto que a amplitude térmica nada mais é do que o que? A diferença entre a máxima e a mínima de um local. Então vamos analisar. Vamos pegar a amplitude térmica dos dois aqui, ó. Vamos traçar uma linha aqui, ó, pum, 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 pum. Lembrando, gente, não precisa ser muito precisa não, tá? Então vamos colocar ali 24 de máxima e a mínima dele de, vamos colocar ali 15. Pode ser? Pode ser, produção?
amplitude térmica dele ali de 9. Agora vamos analisar o segundo, vou fazer um desenho para cá, vamos analisar o segundo aqui, ó, climograma 2, ó. Vamos pegar a máxima dele aqui, ó. Vamos colocar ali, ó, um pouquinho mais em cima, vamos pegar 22. A mínima dele, vamos pegar 9, amplitude térmica de 13. Então, o climograma 2 tem uma amplitude térmica maior? Tem. Concordo. A gente já vem para cá, ó. Não tem 1 e 2, não tem 1 e 2, não tem 1 e 2, não tem 2. Já achou nossa resposta. Mas vamos analisar as outras, tá? 3. O verão é mais chuvoso. Vamos apagar de novo. Eu tenho que vir aqui apagar, gente, para facilitar a vocês a visualização, tá? O verão é mais chuvoso do que o inverno nos 2 climogramas. Então, vamos analisar aqui, ó. Verão aqui vai ser esse período aqui. Então, aqui, ó, chove muito, ó. Concorda? Então, primeiro, ok. E o segundo, período de verão, aqui, ó, é seco. Aqui, ó, período de verão é seco, não chove, tipo do clima mediterrâneo, sul da Europa ali, pega ali a Itália, né, o sul da Itália, beleza? Então, está errado. Errado. Beleza? Errado por causa do climograma 2. Questão 4. O climograma 1 refere-se a uma cidade com característica de clima tropical típico. E o clima 2 de uma cidade de clima tropical litorâneo. Meu povo, a gente consegue visualizar aí o seguinte, tá? O primeiro clima, ele pode ser um clima tropical típico. Tudo bem, a gente tem 2 estações bem definidas, só que a média térmica não está muito alta, ela está baixa, né? Ela deveria estar mais alta. E o nosso próximo clima tropical litorâneo aí, você tem aí temperaturas que estão muito baixas, tá? Então aí a gente tem que essa informação está o quê? Essa informação está incorreta, beleza? A gente tinha que ter aí um período de pluviosidade maior no clima tropical litorâneo. Então, o gabarito nosso, 1 e 2 aí, letra A de amor, beleza? Fala, rapaziada, bora pro show, porque essa questão ela é linda. Essa questão ela junta o útil ao agradável. Ela aborda uma transformação recente, ela ainda traz uma pirâmide etária, beleza? Lembrando, galera, vamos lá, produção, se liga só. Lembrando que pirâmide etária ela vai dividir entre mulheres, cadê? Mulheres e homens, tá? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, são os jovens, ó, vou botar o J de jovem, que eu tô me enquadrando aí, jovial demais, tá? Nós temos aqui os adultos e nós temos aqui os idosos. Quanto mais largo for a minha base, mais jovem é a minha população. Quanto mais larga é o meu topo, mais idosa é a população. Quanto mais essa barrinha aqui, ela tá mais pro lado, ou seja, ela tá mais larga aqui, ó. Quanto mais larga ela tá, representa que mais população tem naquela faixa etária, beleza? Bora pro show. Considere as transformações recentes na pirâmide etária brasileira. Uma de suas consequências é, letra A, aumento da população absoluta do país, meu povo. A tendência é que a manutenção dos níveis dos indicadores demográficos do Brasil é que a nossa população ela comece a diminuir de tamanho. Herberto, quando? Pô, vou inventar um número aqui, vou inventar nada, conversa fiada. Mas vou pensar um número que eu calculo aqui. Vou botar aqui na tela para você, ó. Quem quiser printar e voltar daqui a 25 anos, dizendo se eu acertei ou não. Eu, Herberto, acho que a partir de 2050 a nossa população vai ter um crescimento zero ou muito próximo disso. Ou seja, a partir disso a gente começa a diminuir a nossa população. Então tá eliminado. B de bola. O estímulo à produtividade da mão de obra formal. Meu povo, isso daqui não é uma consequência da transição demográfica brasileira, tá? A gente, de fato, tem aí, a gente vai ter sempre o estímulo à produtividade da mão de obra formal, a gente sempre quer isso, pessoas qualificadas com trabalho de carteira assinada, mas isso não é uma consequência, tá? Do envelhecimento da população. C de cãibra, uma recomposição da população economicamente ativa. Cara, na verdade, a gente vai ter o quê? Uma diminuição da população economicamente ativa. A população economicamente ativa, ela faz o quê? Queda.
ela começa a diminuir, porque eu vou ter uma grande quantidade de idosos. Beleza? D. A pressão sobre o sistema de proteção social, ou seja, a previdência social, cara. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, olha para cá. Vamos dar aqui, produção, um zoomzinho. Se eu tenho uma população majoritariamente idosa, eu preciso, como Estado, gastar mais, porque eu vou pagar mais para aposentadorias, beleza? Então, uma das consequências negativas desse envelhecimento da população é justamente essa pressão sobre o sistema previdenciário. Porque é o seguinte, a gente tem população ativa e população dependente. A população ativa é aquela que está, mercado de trabalho, papum, ou está inserido no mercado de trabalho ou tem idade para trabalhar. E a estrutura brasileira é que, com o passar dos anos, essa população ativa diminua e a população dependente, principalmente os idosos, aumente. E aí você acaba gastando, porque a população dependente é aquela que o Estado gasta para mantê-la, tá? Então, gabarito letra D de dado, questãozinha boa demais. Letra E, a adoção de políticas restritivas à natalidade. Na verdade, daqui a alguns anos a gente vai ter o quê? Iguais às políticas que nós temos na Alemanha, na Itália, no Japão, né? Enfim, nesses países que têm natalidade muito baixa, do incentivo a ter o seu primeiro ou seu segundo filho. Beleza? Questãozinha boa, didática, dá pra gente dialogar bastante. Vamos para a próxima. Povinho de Deus, olha que questão gostosa, olha que questão maravilhosa. No Brasil, observa-se nítido processo de transição demográfica, especialmente nas 2 últimas décadas, cujos censos demográficos realizados pelo IBGE revelaram o quê? Olha só, olha só. Primeiro, aumento da taxa de mortalidade infantil associada à carência dos serviços públicos essenciais no Brasil. Olha para cá. Na segunda fase, ela é caracterizada pela diminuição da mortalidade. Essa mortalidade, ela é diminuída devido ao quê? 3 fatores, ó. Avanço da medicina, melhores condições sanitárias e acesso da população a campanhas de vacinação. Desde então, a taxa de mortalidade ela só está caindo no território brasileiro, só está diminuindo, tá? Então está errado. F aqui. A taxa de mortalidade e de natalidade estão em queda. 2. Estreitamento do corpo da pirâmide etária, como resultado da significativa redução do número de jovens. Olha isso aqui. País jovem, tá? País jovem. Eu vou ter uma pirâmide assim, ó, em forma de triângulo. Isso aqui é um país jovem, porque eu tenho natalidade muito alta, quanto mais largo, maior, né? Aqui são jovens, ó, aqui embaixo. Jovens, aqui adultos e aqui idosos. Então, em um país jovem, eu tenho poucos idosos e muitos jovens, porque a minha natalidade está alta, mas a minha mortalidade também é alta, tanto que as pessoas não chegam numa idade muito alta. Quando eu vivo num país mais desenvolvido, eu tenho uma pirâmide etária que ela é mais o quê? Deixa eu melhorar isso aqui. Ela é mais retilínea, tá? Por que ela vai ser uma pirâmide etária mais retilínea? Ela é uma pirâmide etária, eita, ela é uma pirâmide etária mais retilínea, olha a diferença. Continua tendo mais jovens, mas ela é uma pirâmide etária mais retilínea, por quê? Porque a sua natalidade não é tão alta e a expectativa de vida é maior, então você tem uma quantidade de idosos maior. Isso aqui ó, é país o quê? Idoso. A gente pode dar um exemplo aqui de um país africano, sei lá, Nigéria, tá? Nigéria. Você poderia dar um exemplo aqui de Alemanha, tá? Alemanha. Lembrando que a pirâmide etária, gente, ela fica mais ou menos assim. A gente tem aqui no meio aqui, botando a idade, e ela fica assim, ó. É assim que é uma pirâmide etária, tá? Então, por exemplo, uma pirâmide etária de um país desenvolvido, ela seria assim, ó, tá? Vou até melhorar para vocês aqui. Já de um país subdesenvolvido, vou fazer direitinho, vai ficar bonito. De um país subdesenvolvido, ela seria assim, ó. Olha a diferença. Olha como essa daqui, ó. Ela é muito mais retilínea, tá? Ela é muito mais retilínea do que essa aqui. Essa aqui você tem uma natalidade muito alta, né? Mas a expectativa de vida é menorzinha, porque as pessoas vivem por um tempo menor, tá? Então, em um país pobre, você tem natalidade e mortalidade alta, né? Já em um país rico, natalidade e mortalidade em queda, tá?
Então, olha lá, estreitamento do corpo da pirâmide, como resultado da significativa redução do número de jovens. Então, na verdade, o corpo, quando fica os idosos, aqui adultos, no Brasil está ficando cada vez mais largo, né? Porque a natalidade nossa está em queda, então os jovens estão ficando o quê? Adultos, estão envelhecendo e aí ficando com um corpo maior. Lembra que eu falei do bônus demográfico? Justamente esse período em que tem a maior porcentagem de adultos, tá? Então tá errado também. F. 3. O ingresso do Brasil no período de passagem da chamada janela demográfica, devido ao significativo aumento aumento percentual da população em idade ativa no Brasil. Correto, cara. A gente está no período da janela, justamente do bônus demográfico, onde se tem mais adultos, tá? Próxima. Afirmativa 4. Aumento do número de óbitos associado ao crescimento absoluto da população. Sim, o número de óbitos no Brasil não quer dizer que ele está aumentando, mas quando a gente associa o número de óbitos em relação à quantidade de nascimentos, ao crescimento da população, ele tá aí aumentando sim, tá? Proporcionalmente falando. E o aumento da participação percentual dos idosos na conjuntura total dela. Sim, correto, aumentando para a expectativa de vida. Então já foi 3 e 4. Sobrou ali o último, redução da fecundidade, já tinha falado com vocês, e sim, para níveis inferiores ao preconizado pela Organização das Nações Unidas, como taxa de reposição, que é 2,1. Já falei isso com vocês que o Brasil está a menos, tá? E aumento da esperança de vida da população, correto. Então, o verdadeiro aqui são 3, 4 e 5. Gabarito, letra E de elegante, tá? Questãozinha difícil essa, meu povo, mas boa, boa. Cara, chegamos à questão que eu quero. Botei número 9, que é meu número da sorte, tá? Queridos, se liga só. Essa questão da ESA, você conseguir matá-la das duas formas, tá? Uma é a forma que eu gosto de fazer sem gravar, tá? Mas o outro é a forma que às vezes é necessário, tá? E eu falo que esse conteúdo, eu gravando até, conversando com o Gustavo, eu falei que é um conteúdo que eu não gosto de trabalhar porque ele é decoreba, cara. Ele é decoreba, ele não tem que você contextualizar. Então, assim, o papel do professor, a qualidade do professor, ela é limitada demais, né? Porque querendo ou não, você tem que decorar. Não tem outro jeito, tá? Mas é um conteúdo muito denso, né? Que você tem que gravar mesmo. Mas essa questão a gente conseguia ir por dois caminhos. Um é gravando a definição, tá? E aí eu vou colocar aqui a definição que eu trouxe para vocês, tá? Eu vou expor aqui para vocês no slide, vou até pedir para que vocês anotem depois, tá? E o outro era tentando relacionar e ir para a questão mais correta, tá? Que é a parte que eu mais gosto. Vamos eliminando as informações, entendendo, sem precisar gravar. Porque gravar, já pensou se na hora do dia da prova você esquece? Então, saber ler, contextualizar essas questões acaba sendo mais importante. Então, bora lá. Ele traz um textinho. Como parte dessa formação, servidores do quê? Do Parque Nacional do Itatiaia, tá? E o coordenador do quê? Da Câmara Técnica de Montanhismo e Ectoturismo ministraram palestra na qual a melhor definição para o Parque Nacional foi destacado como, meu povo, primeira coisa que você tem que pensar, ó, Parque Nacional. Parque é um local onde o quê? Olha aqui, eu vou até fazer um bonequinho aqui, ó. É onde as famílias, elas fazem o quê, ó? Elas vão, ó. Pai, mãe e o filhinho vão para lá o quê? Passear, visitar. Então é um local de visitação. É um local onde você tem a integração entre o quê? Entre o ser humano e a natureza. Beleza? Então bora lá. Foi destacado como o quê? Letra A, uma reserva biológica destinada à pesquisa científica. Cara, se é parque nacional, né, você já está sabendo que não é reserva biológica, então você já elimina aqui, tá? É vedado visitação pública. Cara, nem a pau juvenal, cara. Os parques são muito visitados, tá? Muito visitados. B, o refúgio da vida silvestre destinado a manter os ecossistemas naturais em áreas relativamente reduzidas, com pouca ocupação humana. Cara, boa parte dos parques brasileiros são em áreas urbanas, né? É um local de encontro de família, então a gente já elimina aqui. C de Cãibra, uma área de relevante interesse ecológico, destinada a proteger ambientes naturais nas quais se assegure a existência e reprodução de espécies da flora e da fauna. Cara, então, esse não é a principal ideia, não é um ambiente ali natural, muito intocável, em que as espécies vão conseguir se proliferarem constantemente, tá? Inclusive, nos parques, a gente tem um limite de proliferação de espécies, né?
para que ele possa ele consiga sobreviver e não tenha ali um quantitativo maior de espécies do que ele possui, tá? Do que ele poderia aguentar, possuir. Então a gente já elimina, tá? Sobrou para a gente letra D, tá? Letra D e letra E, perdão. Uma categoria destinada à preservação de ecossistemas naturais de grande beleza cênica, ou seja, bonito de se ver, os parques são belos. Deve ser aberta à visitação pública, aqui eu estou feliz. Mas, claro, de acordo com as normas do plano de manejo, cara. Você não pode chegar lá e jogar um lixo no chão. Inclusive, alguns locais que são parques, né, nacionais, você não pode entrar com alguns tipos de produtos, né, de embalagens, por exemplo, tá? Porque podem causar um dano muito grande àquele meio ambiente, beleza? Então, pô, gabarito aqui, tá? Excelente. Mas vamos analisar a última, tá? Eita, minha caneta caindo aí. Letra E, tá? Uma estação ecológica destinada à preservação integral dos atributos naturais existentes, em seus limites, sem interferência humana direta, tá? Ali tem ação humana, tá? E não é uma estação ecológica. Cara, esse é o caminho que eu gosto de fazer, mas vou trazer para vocês aqui, ó, a definição, e eu peço que você anote aí, tá? Essa aqui é a definição. Deixa eu passar uma borracha aqui, se liga só. Vamos dar um zoom lá pra galera, produção. Vem comigo. Aqui, ó. Zoom pra galera aí. Anota aí, meu querido. Pausa o vídeo que eu vou encerrar para gravar mais uma correção. Pausa aí e anota aí, beleza? E aí depois você faz o seguinte, ó. Volta aqui, ó. E compare. Deixa eu fazer um grande, mega limpeza. Compare a definição que eu havia trago para vocês, ó, com a definição que a ESA trouxe na prova de vocês. Beleza, queridos? Show do milhão! Povinho, essa questão aqui, ela é sensacional, ela é brabeira, brabíssima! Questãozinha maravilhosa, povo, olha só. E vou te dar um bisu, irmãozinho. Se tu errou essa questão, top. Não tem problema nenhum, cara. Mas o importante é que você entenda onde é que você errou. De novo, o importante é que você entenda onde é que você errou. Essa questão ela é foda. Questão é foda, brabeira, brabíssima. Por quê, Herberto? Você tem que matar na palavrinha-chave. E eu vou te ensinar a palavra-chave de cada uma das afirmativas, para que no dia da sua prova, do seu certame, você saia de lá com o gabarito. Vem, papai. Olha lá. A classificação do relevo brasileiro, elaborada por Jurandir Rois em 89, se realizou compondo os estudos do ABSAB e análise das imagens do projeto Radam Brasil. Lembrando que um foi professor do outro, hein? Podia ter colocado aqui também o Jurandir, hein? Alô, Jurandir! Ela considera a existência de 3 grandes unidades do relevo. Lembra que eu falei com vocês? Os maiores geógrafos físicos estão aqui, ó. Planície, planalto, depressão. Aí vem. Analise as afirmativas a seguir e assine a alternativa que relaciona corretamente as unidades do relevo. Então ele quer saber qual que é planalto, qual que é planície, qual que é depressão, tá? Então bora lá que é o que nos interessa. 1. Formações marcadas por processo erosivo. Então aqui ou ela é, olha aqui, ou ela é planalto, vou botar PL, ou ela é depressão, DE. Não pode ser planície, tá? Então a gente já elimina aqui, ó. Já eliminamos aqui, ó. Tá? Com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. Cara, normalmente, quando fala borda das bacias sedimentares, são os planaltos, são as depressões, tá? São as depressões que vão margear isso aí, mas vamos deixar em branco. Deixar em branco. Aqui a ideia nossa é achar a palavra-chave mesmo, típica da ESA. Então, falou erosão, planalto, depressão. 2. Formações geradas pela deposição de sedimento. Aqui tem que ser o quê, ó? Vou botar PLA, planície. Aqui tem que ser planície, tá? Sedimentação, planície. Então, a gente já elimina aqui, ó, letra E. Última. Formações circundadas por extensas áreas de depressões. De novo, formações circundadas por extensas áreas de depressão. Então, como que eu vou ter uma depressão circundada de uma outra depressão? Se depressão é uma área mais elevada que o relevo ao seu entorno.
tá? Vamos prosseguir. E que coloca em evidência os relevos mais altos, mais altos. Pô, falando do Brasil, os mais altos aqui, ó, PL, Planalto, tá? Que oferece maior dificuldade de desgaste, ou seja, eles são mais resistentes ao processo de erosão, enquanto as depressões, que eram planaltos menos resistentes, e aí foram sofrendo desgaste, foram se o quê? Se rebaixando, tá? Então aqui nós temos os planaltos. Então, se a gente sabe que aqui é planalto, tá? A gente sabe que o gabarito nosso é letra D. Ou seja, ficou aqui, ó, DE na letra A, planície na letra B e planalto na letra C. Gabarito letra D, tá? Então é importante que você entenda isso, né? Eu tive alunos me perguntando aí lá no meu Instagram sobre essa questão. Professor, eu vi processo erosivo, eu fui em planalto. Então, os processos erosivos, eles predominam nos planaltos e nas depressões, cara. Acontece que os planaltos, ele tem uma resistência maior. Por isso que ele não foi rebaixado igual às depressões. E outra coisa, os planaltos, eles são circundados por depressões, tá? Então, eu tenho um planalto aqui, ó. E eu tenho outro planalto aqui, ó. Essa área ao meio dela, que é mais rebaixada, é o que eu chamo de depressão, tá? Beleza? Então, gabarito letra D. Mas essa questão é maravilhosa. Obra-prima. Obra-prima. Meu povo, essa questãozinha aqui ela é legal porque é o seguinte: ela traz aí 4 afirmativas corretas, a gente vai ter que marcar a incorreta. Então, olha que interessante. Por quê? A gente vai pegar vários conceitos, várias definições, várias explicações corretas que poderiam ser enunciados de uma questão, poderia ser a afirmativa correta entre várias erradas. Então, isso é legal, tá? Com relação às fontes de energia do Brasil, assinale a opção incorreta. Aí tu vai ver. Aluno do Prova do Conduta, aluno do professor Herberto, que errar incorreta, ele tem que tomar vergonha na cara. É só grifar sempre, brother. Vamos lá. A nossa procura por fontes energéticas renováveis surge como alternativa importante para superar 2 problemas: a escassez da fonte de energia não renovável. Nossa, mãe do céu, cara. Se ela não é renovável, ela vai acabar. Se eu não buscar novas fontes, vai dar merda. Vai dar ruim. Principalmente o petróleo. E a poluição ambiental, causada por essas fontes, sobretudo os combustíveis fósseis. Nossa, mãe do céu. Lindo, 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 lindo. Lindo de doer. Correto. Corretíssimo. B. Em 75, o programa de substituição da gasolina pelo álcool, o chamado pró-álcool. O que foi esse pró-álcool, meu povo? Na década de 70, nós tivemos ali, ó, um aumento gigantesco do preço da gasolina, cara. A gasolina subiu muito. Nós tivemos ali um surto do petróleo. E aí o governo brasileiro pensou no seguinte: meu irmão, que outra forma a gente consegue de fazer movimentar esses carros aí? Diz para mim, álcool. Então o Brasil começou a incentivar, né, a construção de carros movidos a álcool para fazer com que a população, por exemplo, gastasse menos e rodasse mais no álcool. Então, assim, vários carros foram fabricados, né? E são fabricados até hoje. O meu, por exemplo, é álcool e gasolina. Até hoje, como uma solução para essa questão da gasolina. Deu para pegar esse bizu aí, meus queridos? Então, esse pró-álcool foi uma forma do governo federal de fazer com que esse surto do petróleo, que fez com que a gasolina subisse muito, não atingisse o Brasil. Tanto é que nós somos um dos países que mais rodam carros a álcool. Beleza? Professor, semelhante ao que está acontecendo agora? Pô, semelhante, né? Agora nós temos aí esse conflito no Irã, velho. Os caras fecharam o Estreito de Hormuz aí, meu irmão, e falaram, ó, o navio que passar aí, brother, vamos descer bala. Eles não precisam nem descer bala, eles só tem que falar. Eles só tem que falar assim, fechou. Sabe por quê, brother? Cada navio, olha só, se liga só, cada navio que leva, atravessa o Hormuz ali com petróleo, com gasolina, ele precisa contratar, perdão, uma seguradora. Que seguradora vai cobrir esses navios aí? Sabendo que pode ser afundado a qualquer hora. Eu não vou. Se eu sou dono da seguradora, eu não vou. E aí os navios ficam ali, ó, paradinhos, esperando resolver esse problema. Enquanto isso, é menos gasolina no mercado, consequentemente, o preço, ó, sobe, brother. Beleza? Bora lá. Saída: usar álcool no carro. Meu povo, e o incremento da utilização de energia elétrica em certos setores industriais, que antes utilizavam o óleo diesel
Reforçar essa mudança no perfil das fontes de produção e de consumo de energia. V de Vitória, já eliminamos aqui. Cara, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil para o nosso brother, cara. Isso aqui é porque tá certo, tá, meu irmão? Ele quer que marque errado. Então, vamos eliminar aqui, vamos eliminar aqui. Próximo, letra C. Um carvão mineral que ocupa papel destacado na nossa matriz energética possui suas maiores reservas no estado do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, o que acabou beneficiando a região sudeste em seu desenvolvimento industrial, especialmente a partir de 40. Cara, aqui tem um monte de erro. O carvão não é tão importante na matriz energética brasileira. Outra informação, ela é predominante na região sul, então não vai pegar em São Paulo nem Minas. E olha que loucura, cara. O desenvolvimento industrial da região sudeste deu por causa disso daqui, ó. Café. Café. Os barões do café se enriqueceram, puderam investir parte do seu lucro na industrialização. Além disso, a infraestrutura do café que ligava ali para escoar a produção do Oeste Paulista até os portos, né, para serem vendidos para a Europa e Estados Unidos, foram utilizados pela indústria. E, além disso, muitas pessoas foram trabalhar nas lavouras de café, porque o ciclo do café ele começa com a mão de obra escrava. Depois aboliram a escravidão. Aí vem imigrante. Chega mais, italiano. Bem-vindo, alemão. Espanhol, cola comigo. Japonês, vem para cá. Então você tinha mão de obra assalariada que foi absorvida para trabalhar nas indústrias. Além disso, se eu tenho muita gente ali, eu vou ter o quê? Mercado consumidor. Então se deu principalmente pelo café, tá? Então aqui já achamos essa questão errada. Vamos analisar as outras. O aproveitamento do potencial hidrelétrico, né, é pequeno no país. Cara, olha só, eu falei isso com vocês. O Brasil utiliza muito energia hidrelétrica, muito, mas ainda é subaproveitado. Ou seja, a gente não aproveita tudo, todo o nosso potencial, cara. Porque nós temos rios de planaltos que predominam no Brasil, que são rios caudalosos, ideais para geração de eletricidade. E além disso, a gente tem na região norte o Rio Amazonas, que ele é um rio de planície, eu concordo com você, mas pelo a sua quantidade de água, o seu volume de água, acaba sendo propício para a instalação de hidrelétrica, tá? Evidenciando um subaproveitamento do setor. No entanto, apresenta uma garantia para a sustentação do nosso desenvolvimento econômico, ainda que o impacto ambiental gerado por essa modalidade energética gere muita polêmica, com certeza. Eu tenho aí meus pezinhos, os dois, né? Um só não, tenho os dois pezinhos aí atrás com essa questão das hidrelétricas. Os impactos são muito grandes. Letra E. Datam do ano de 56 as primeiras intenções de implementar centros nucleares de pequeno porte para a produção de energia no Brasil. No entanto, foi somente em 67, tá, que o programa nuclear brasileiro começou a ser definido, lá em Angra, tá? Exatamente pelas particularidades políticas e econômicas da época. Sim, a gente passava um processo ali de instabilidade, né? Processo ali da ditadura, os movimentos externos de incremento, né? da Guerra Fria, né? Enfim. Então, gabarito, letra C de cãibra. Para a próxima aí, meu povo. Povinho de Deus, vem cá comigo, vem cá comigo. Olha só. A partir da análise das informações sobre a agricultura e o agronegócio brasileiro, julga as afirmativas a seguir, cara. Olha que interessante. Cara, Herberto, você colocou essa imagem lá na nossa aula? Sim. Sim. Professor, você. Sim. Mas, professor, você sabia dessa questão já? Cara, questão de 2024, brother. Questão de 2024, tá? O professor está guardando essa estrutura há muito tempo, porque aqui a gente é focado, nós somos focados em aprovação, brother. E aqui nós temos fome de aprovação. E sabe o que acontece quando você tem fome e dedicação, brother? O resultado é esse aí, tá? Isso daqui é importantíssimo para todas as questões da vida de vocês. Então, eu trouxe já lá na provinha da ESA. E olha que isso aqui é um corpo de bombeiro do Rio de Janeiro, tá? Mas a gente está filtrando para poder chegar com excelência no que você deseja, que é a sua aprovação na provinha da ESA. E essa estrutura aqui, ela é comum, tá? No espaço rural. Então, é essa estrutura verídica, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Então, vamos analisar. Julgas afirmativos a seguir. 1. O acesso facilitado ao crédito
não, olha cá, não justifica a produção global maior do agronegócio, mas sim o emprego de tecnologias apropriadas para a produção. Cara, sem crédito, eu conseguiria comprar tecnologias? Sem dinheiro governamental, eu iria conseguir? Claro que não. Então, esses créditos que são fornecidos principalmente para o agronegócio aqui, ó, são importantíssimos para a concentração fundiária, para a diferença de produtividade, porque essa galera pega crédito e investe em maquinários, MA, tá? Então já está errado, falso. Aí já elimina um, a C, a letra E, já eliminamos a letra B, só ficou a letra D. Ué, já achamos nossa resposta, mas vamos analisar as outras. A desigual produção entre terras ocupadas e a produção de comida na agricultura camponesa é argumento que pode justificar a realização de uma reforma agrária para o aumento desses percentuais. Correto demais, cara. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, cara, a produção familiar ela ocupa uma área muito pequena, tá? Só que ela é responsável por 70% da produção alimentar do Brasil. Então, olha que contradição. Herberto está dizendo, então, que se houvesse mais terras voltadas a esses pequenos e médios proprietários, a gente teria uma produção maior de alimentos? Sim, porque o agronegócio, muitas vezes, ele produz matéria-prima. Ué, mas não é a soja? Sim, mas vai servir de quê? De alimento para o gado lá na China. Então, não é alimento para a população. Então, corretíssimo. Deveria ser feito mais, porque pequenas propriedades de terras tendem a produzir produtos que vão ficar no território brasileiro, servir direto para a alimentação do ser humano. 3. A agricultura camponesa é aquela que apresenta maior oferta de emprego no campo. Portanto, apresenta papel fundamental na fixação das populações nas áreas rurais. Cara, coisa linda. A agricultura camponesa, a agricultura familiar, ela é feita através disso aqui, ó, mão de obra humana. Então, ali você continua tendo posto de emprego, fazendo com que essas pessoas permaneçam na zona rural. Tá? Gabarito letra D de diamante para você, bebê. Fala, moçada do meu Brasil! Herberto na área para o nosso papinho maroto de gel. E hoje eu vim aqui para a gente acabar com essa bagaça sobre regionalização do Brasil. Matériazinha que eu amo de paixão, adoro, adoro, adoro trabalhar, tá? Então bora lá, vem com o pai, meu povo. Queridos, questãozinha da Mackenzie 2016. A respeito da regionalização brasileira proposta no mapa, considere as afirmativas. Primeira coisa, a gente tem que vir aqui no mapa. Produção, aquele zoomzão, hein? Que regionalização é essa? É a regionalização do Pedrinho. É a regionalização dos complexos regionais, onde o Brasil é dividido em três regiões, beleza? Bora lá. Nesta proposta, primeira informação, primeira afirmativa. Nesta proposta de regionalização do espaço brasileiro, o território nacional foi dividido em grandes regiões econômicas, entre elas Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Sim, Amazônia aqui, ó, número 1, Nordeste número 2, Centro-Sul número 3. Então, V de Vitória. 2. Esse modelo, difere das regiões propostas pelo IBGE, uma vez que não respeita os limites dos estados. Cara, o cara facilitou nossa vida, ele colocou uma imagem. Olha aqui como não são respeitados os limites dos estados. Ele corta o Mato Grosso pela metade, ele corta Minas Gerais pela metade. Olha o norte de Minas pertencendo ao Nordeste. Então, V de Vitória. Próximo. O geógrafo Pedro Geiver focou seus critérios da divisão na observação do processo histórico, que eu falei com vocês, tá? Desenvolvimento econômico e social, mas também os aspectos naturais regionais, gabarito, certíssimo. Olha só o que ele diz. Primeiro, ele colocou na ordem os aspectos históricos, econômicos e sociais, mas também os aspectos naturais, correto.
a gente já tinha nossa resposta. A gente eliminaria aqui, aqui, aqui. Ah, não, ainda estamos ali entre D e E. Vamos ver, vamos analisar a afirmativa 4. Devido aos grandes contrastes regionais internos, o geógrafo propõe a divisão em sub-regiões no complexo do Nordeste. Nesta proposta, apresenta-se subdividida em zona da mata e polígono das secas. Queridos, não é o Pedrinho que propõe essa subdivisão do Nordeste. Lembrando que o Nordeste ele é subdividido em regiões. Nós temos a zona da mata, que é a zona do litoral, tá? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Nós temos aqui, imagine que isso aqui é o Nordeste, ó. E, nossa senhora. Nós temos aqui a zona da mata. Nós temos aqui uma faixa de transição, que é o Agreste. Tudo isso aqui que é o sertão, tá? Ó, tudo isso aqui é o sertão e aqui nós temos o meio norte, tá? Então, deixa eu sair daqui da imagem, ó. Esse daqui seria a zona da mata. Aqui seria o Agreste. Aqui o sertão e aqui o meio norte. Beleza, queridos? Mas não é o Pedrinho que faz essa divisão. Então, gabarito, letra D de diamante. Questãozinha marota demais. Fala, meus queridos. Questãozinha básica do Colégio Naval. O autor dessa questão ele traz um textinho aí para a gente poder dialogar. E ele vem para o comando da questão. Há muita discussão sobre a questão ambiental, principalmente quando envolve a chamada ação antrópica e o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir. Então, assunto é só. Questão número 1. A maior parte do lixo no Brasil é depositada em lixões a céu aberto. Perfeito! Lembrando que isso não é uma política pública benéfica ao meio ambiente, uma vez que os lixões, além de emitirem poluentes para a atmosfera, você tem a liberação do chorume no solo, né, contaminando aquele solo. Se tiver um leito hídrico ao seu entorno, aquele leito hídrico vai ser contaminado, seja um lençol freático, seja propriamente um rio, tá? Trazendo sérios riscos à saúde humana. E, além disso, tem a proliferação de doenças, né? E você tem ali a acumulação de lixo, então você vai ter ali bactérias, insetos que vão proliferar essas doenças. Por serem focos de doenças, os meios representam um dos mais graves problemas ambientais. Cara, V de Vitória, corretíssimo, tá? 2. Dentre outros fatores, a reciclagem poupa energia e até água, como observado no caso das latinhas de alumínio. Água, porque durante a produção de muitos produtos, o consumo de água ele é muito grande, né? Então, a partir do momento que você recicla esse produto, você acaba gastando menos água, tá? O que contribui para a redução de subprodutos que causam contaminação ao meio ambiente. Cara, V de Vitória. Então, aqui nós já eliminamos a afirmativa B, já eliminamos a afirmativa D, tá? Estamos aí entre 3 afirmativas. Próxima questãozinha. A reciclagem é muito importante nessa questão, pois significa que o consumidor deve pensar antes de comprar, ou seja, levar em consideração o resíduo que será gerado, evitando produtos que produzam muitos resíduos. Com certeza, com certeza. Você pensar em reciclagem, você vai criar uma consciência, né, de que se você consome aquele produto, você vai ter um acúmulo maior de lixo, né? Além disso, você vai optar por produtos que são mais recicláveis, tá? Então, V de Vitória. Então, já eliminamos aqui a afirmativa A, tá? Estamos aí entre a letra C e a letra E de elegante. Próxima. Os aterros sanitários são bons exemplos de sustentabilidade ambiental. Corretíssimo. O maior exemplo, é o melhor descarte do lixo, tá? A gente tem aqueles lixos hospitalares, né? Que aí a gente vai queimar eles, tá? Mas quando tem a possibilidade, né? Tirando esse grupo específico dos aterros sanitários. Até porque quando você queima, você tem emissão de poluentes, né? Uma vez que os resíduos resultantes da sua decomposição, conhecidos como chorume, favorecem a vida microbiana no subsolo e ajudam a purificar o lençol freático. Meu Deus do céu! Irmão, o chorume, ele é o câncer.
tá? Do meio ambiente. Ele causa uma poluição muito grande, tá? Ele causa um impacto muito grande ao meio ambiente. E ele vai poluir, além do subsolo, ele vai poluir o lençol freático também. Então aqui é F de falso. Gabarito letra C de cãibra, molezinha. Eu trouxe para vocês uma questãozinha com textinho bem denso, tá? Textinho bem pesado. Então, se liga só. O autor traz ali, né, do Melvin Adams, baita autor, baita geógrafo. Olha só. A essa totalidade pertencem os biomas aos quais os conjuntos de plantas e animais adaptados à sobrevivência, cada qual dentro de uma zona geográfica, resultantes de uma classificação geral das comunidades de plantas e animais existentes na Terra. Aí ele vem sobre os biomas brasileiros, assinale a alternativa correta, ou seja, a gente vai julgar, analisar cada uma das afirmativas e vai dizer se aquilo ali condiz com a verdade. Se liga só. Letra A. A floresta amazônica, também chamada de latifoliada tropical equatorial, olha aqui. Herberto, qual é o mais correto? Equatorial. Por quê? Ela se localiza na faixa equatorial, próximo à linha do Equador, tanto que o clima na região norte é clima equatorial. Mas não é errado chamá-la de latifoliada tropical. Embora o mais correto, mais perfeito, podemos dizer assim, seria a Mata Atlântica, floresta tropical, e floresta amazônica, floresta equatorial. Mas dá para a gente passar sim. Possui uma enorme biodiversidade, olha, até aqui está corretinho, tá? Reflexo do elevado grau de fertilidade natural dos seus solos. Naturalmente, o solo, né, os solos, na verdade, da região norte são solos pobres. Por quê? São solos que foram lixiviados, ou seja, eles foram lavados. Toda aquela fertilidade foi lavada, né, lixiviada por causa da água da chuva, tá? Mas, professor, como que tem aquela biodiversidade? O solo ele acaba sendo fertilizado por causa da matéria orgânica morta, em decomposição. Matéria orgânica essa que seria o resto dos animais, plantas, folhas, enfim. Então não tem uma fertilidade, beleza? Isso é importante. Na região norte, a floresta amazônica, o solo mais fértil é o solo de várzea, beleza? É aquele ali próximo ao leito hídrico, onde se destaca a mata de Igapó, com várias árvores de grande porte e livre inundação durante todo o ano. Então, na verdade, outro erro aqui, né? Aquela que está livre de inundação é a mata terra firme. Lembrando que a região norte, a vegetação da floresta amazônica, ela é subdividida em três, né? Mata de Igapó está sempre alagada, tá? Mata de várzea, que vai alagar no período de cheia, tá? E terra firme, que é aquela vegetação que não alaga nunca. Então já eliminamos. B. A Mata dos Pinhais ou de Araucária cobre várias extensões das planícies da região sul e trechos da região sudeste, onde se encontra um clima muito úmido. Olha só, isso aqui é importante. A mata de araucária, ela vai pegar a região sul e vai pegar a região sudeste? Sim. Só que na região sudeste, né, ele trouxe ali das planícies, ela vai pegar as áreas de uma altitude maior, tá? Ali no sul de São Paulo, por exemplo, a gente tem Campo do Jordão, uma das cidades mais altas aí do território brasileiro, beleza? Onde se encontra um clima muito úmido, até aí, beleza, né? Soros de terra roxa, Hang Lose, perfeita. E pequena ação antrópica. Grande ação antrópica. A mata de araucária ela é altamente desmatada, altamente destruída por causa do valor, né, da sua madeira para a indústria madeireira. Ela é altamente valiosa, tá? Então, isso não vai favorecer a sua preservação. Ela é altamente desmatada. Eliminamos. C de cãibra. A Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada tropical, falei com vocês, ó, corretíssimo. Hoje bastante degradada, né? Perfeita, é a vegetação mais destruída, beleza? Formava uma floresta de várias florestas, correto, conforme a altitude, né? Conforme a altitude, você tinha ali estruturas diferentes, tá? Ou seja, do que dela sobrou, percebe-se uma diversidade de associações vegetais,
que variam segundo o relevo, a altitude, os soros e a latitude. Cara, não achei erro, tá? Não achei erro. Vou deixar de stand-by. Vou analisar as outras. O cerrado é um domínio vegetal nativo de todo o centro-sul brasileiro, tá? Uma vez que necessita de chuvas bem distribuídas durante o ano. Olha só, o cerrado, ele está localizado na parte central do Brasil, que é domínio desse clima aqui, ó. Clima tropical. Por ele ser domínio do clima tropical, né, ele vai possuir como característica, isso é importante, tá? Ele vai possuir como característica duas estações bem definidas. Um verão úmido e um inverno seco, brother, tá? Então é assim que vai aparecer. Ela não tem chuvas bem distribuídas. Chuva bem distribuída é o clima subtropical, beleza? Clima tropical não é dessa forma, não, tá? Então, cadê? Chuvas bem distribuídas, não. Tem dois períodos do ano aí diferentes, né? Verão chuvoso, inverno seco. Temperaturas moderadas a baixas, não, tá errado. Tá tendo em vista a sua demanda elevada de nutrientes para dar sustentabilidade aos grandes portes de sua vegetação. Cara, tá tudo errado, brother. Vegetação de cerrado formada por arbustos, pequenos e médias, arbustos de pequenos e médio porte, tá? E sobrou a caatinga, né? A letra A. A caatinga típica do Nordeste semiárido, tô com esse cara até aí, é considerado um bioma extremamente homogêneo, cara. Já me deixa, não gostei muito, pois a necessidade de adaptação ao meio com característica diversa faz com que suas vegetações possuam raízes superficiais, não, raízes profundas, para pegar a água do lençol freático, ou seja, a água do subsolo. E folhas estreitas. Na verdade, a ideal é que se tenha espinhos no lugar de folhas. Mas se tiverem folhas, que sejam folhas pequenas, tá? Exatamente para evitar a perda d'água. Então, aqui, não é homogêneo, é heterogêneo, tá? E aqui está errado, não são raízes superficiais, são raízes profundas. Então, gabarito letra C de cãibra. Queridos, e para a gente poder fechar com chave de ouro, trouxe uma questãozinha de atualidade, brother. ESA 2025. ESA 2025. Questãozinha essa, eu julgo difícil. Decoreba do livro, na nossa aulinha, eu trouxe para vocês lá a fala do autor e as minhas dicas para vocês acertarem a questão, tá? Isso aqui é decoreba, aí é foda, aí que é foda. Se você não lê o livro digital, fodeu. Ele traz uma charge que não tem relevância nenhuma para o comando da questão, porque que você tem que gravar a data. Ó, o personagem Recrutinha aponta um problema ambiental recorrente em áreas urbanas, tá? Contudo, a fim de assegurar o bem-estar geral, de modo a preservar o meio ambiente, promover qualidade de vida para a população e garantir o desenvolvimento urbano sustentável para a cidade, em 10 de julho de 2021, foi assinado um documento que regulamentou itens da política urbana que constam na Constituição de 1989, tá? Então se liga só, ele tem um textinho falando sobre ali o meio ambiente e tudo mais, só que ele está fazendo uma relação entre o meio ambiente e as condições, né, daquela cidade. Então é muito mais amplo, vai estar relacionado à preservação ambiental, né, mas também à organização da cidade. Então vamos lá, e ele traz a data, cara, né? 10 de julho, mas que consta na Constituição. É denominado o quê? Primeiro, letra A, plano gerenciador ambiental. Cara, então o plano gerenciador ele é um plano técnico, né? Que você vai dizer ali os riscos daquele empreendimento, né? Como mitigar um possível problema, tá? De um impacto ambiental de alguma obra, de alguma construção. Não é isso que ele está falando, tá? Letra B, tá? Lei de zoneamento urbano. A lei de zoneamento urbano vai dizer em qual área eu vou colocar uma área residencial, uma área industrial, tá? Uma área comercial. Então, ele divide a cidade em zonas, tá? Não é isso que fala também. C, lei do parcelamento do solo, tá? Cara, aqui está correspondendo às leis que falam sobre a divisão em lotes, né? Nas cidades, tá? Não é sobre isso que ele fala, né? Porque na cidade você não pode ter algumas leis que dizem o seguinte: você não pode ter lotes menores, você comprou um lote grande, você não pode lotear em lotes muito pequenos, tem que ter um limite, tá? Lei do perímetro urbano vai dizer até onde vai,
né, o perímetro urbano ou não. Até onde é uma área urbana é uma área rural. Agora, o Estatuto da Cidade, aí sim. O Estatuto da Cidade ele vai definir todas as leis, né, sobre o espaço urbano. Ele vai garantir o desenvolvimento urbano sustentável. Ele vai associar o desenvolvimento da cidade, o crescimento urbano, com as lógicas de preservação do meio ambiente, para evitar problemas futuros, tá? Então, gabarito, letra E, questãozinha difícil, beleza? Meu povo, é isso. Matamos aí mais uma leva de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima. Tchau, obrigado. E eu fui.